Chegando aqui no TGD Esportes, meu nome é Marcelo Stobaus, mas tu pode me chamar de TGD. E depois da vinheta, a gente vai falar de um anti-jogo, a gente vai falar que em Terra de Camisa 9, quem é 10 é rei, e também um jogo que foi 1% físico e 99% alma, alma castelhana. Sim, depois da vinheta, a gente vai falar então das quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Vamos embora então, vamos falar primeiramente, né, eu acabei não gravando vídeo de Espanha e Bélgica na sexta-feira, justamente porque eu achei que foi um jogo, assim, um anti-jogo, como é que eu vou dizer, certo? Então assim, é um jogo que eles foram um tentando um tentando vencer o outro, um tentando anular o outro, e aí foi um jogo que acabou sendo, assim, uma antítese do outro, dá pra ser assim? Cara, tá aqui o resumo do jogo. Para a gente falar então que o Fabian Ruiz abriu o placar aos 29 minutos, depois de uma falha do Courtois, né? E assim, muito se fala do Lamens, né? O goleiro da Bélgica que falhou lá no gol da vitória da Espanha, no 2-1. Mas, cara, na minha opinião, o Courtois também falha no primeiro gol da Espanha, o gol do Fabian Ruiz, justamente porque, cara, ele espalmou para o meio da área, cara. Ele espalmou no pé do jogador da Espanha. Então também é falha, na minha visão. Né? E assim, depois o De Ketelaere, numa jogada, talvez a única boa jogada da Bélgica no primeiro tempo, uma jogada bem trabalhada, cruzamento, o De Ketelaere, o camisa 17 da Bélgica, cabeceou para o fundo das redes, empatando o jogo. Isso aos 40 minutos, mais ou menos, do primeiro tempo. E bom, o Mikel Merino já tinha decidido contra Portugal e acabou então decidindo o jogo contra a Bélgica também, depois então dessa falha do goleiro Lames, que entrou no lugar do Courtois. Deixa eu olhar aqui até inclusive a minutagem, quando que ele entrou no lugar do Courtois, porque foi muito estranho, cara, foi aos 70 minutos, então isso aí dá 35, né, mais ou menos do segundo tempo. E, cara, é muito estranho a gente pensar que, pô, é o goleiro Courtois, talvez o melhor do mundo para muitos, né? O melhor goleiro dessa geração belga. E, cara, para mim o que mais me pega é pensar que, bom, o Courtois provavelmente foi a última Copa dele, né? E aí a gente vai olhar e, cara, como é que a gente vai dizer que como é que a gente vai dizer que, bom, a geração belga agora terminou, mas vai ter bons substitutos. Tá em boas mãos a seleção belga? Acho que não, né? Courtois tem 34 anos. E tá, provavelmente então deve ter sido a última Copa dele. Perdoa a minha rinite aqui também, eu tô um pouco fanho. Rinite da manhã que resolveu me atacar. Mas enfim, cara, eu vou falar então que a Espanha, no primeiro tempo, entrou em campo com um 4-2-3-1, beleza? Então, 4 defensores, 2 volantes, 3 meias, um atacante, né? O Oyarzabal, normalmente. Mas a Espanha costuma alternar nos jogos a sua formação. Então, do 4-2-3-1 passa para um 4-1-4-1 e principalmente quando ataca, vai para o 3-5-2, certo? Com só o Rodri no meio dos zagueiros. Então, assim, tava o Cubarsi de um lado, Laporte de outro, e o Rodri na frente dos zagueiros, atrás da linha da bola, né? Para começar a armar o jogo. Então é uma seleção que flui bastante, né? No famoso tic-tac que a gente estava falando no outro vídeo sobre a Espanha. É exatamente isso. A Espanha toca a bola, mas toca a bola de forma tão organizada, tão mecanicamente organizada, que, cara, acaba sufocando seus adversários. A Bélgica correu atrás da bola muito mais tempo ao longo da partida, certo? No fim das contas, então, como eu disse, a Espanha trabalhou bem a bola, abriu o placar. A Bélgica, quando trabalhou bem a bola no primeiro tempo, empatou. E aí veio a falha do goleiro Lamens, que também bateu roupa. Cara, era
ter encaixado a bola. E eu tenho essa teoria vinda do futebol americano, né? Que dizem que, bom, o jogador do futebol americano que encosta, se ele encosta na bola, é porque ele pode. O jogador encosta na bola, é porque ele consegue agarrar. A mesma coisa pra mim vale pra goleiro. Cara, se ele encosta na bola, ele consegue agarrar a bola. E, cara, ele vai fazer o movimento, ele faz o movimento errado, a bola bate no peito dele e sobra então pro Mikel Merino empurrar pro fundo das redes aos 42 minutos do segundo tempo. Aí custou a vida da Bélgica nesta Copa do Mundo, né? Bélgica então eliminada e a Espanha que segue para pregar a França. Tá aqui os próximos jogos, então, para confirmar exatamente isso. Espanha e França, França e Espanha, primeira semifinal definida dessa Copa do Mundo, no dia 14 de julho, às 4 da tarde, no horário de Brasília, em Arlington, no Texas, no AT&T Stadium. A Bélgica, portanto, está eliminada. Mas, cara, foi um jogo que, de novo, eu acho que não aconteceu muita coisa. Então, assim, aconteceram os gols, claro. Tem essa tática da Espanha que a gente pode falar um pouco, mas não muito mais do que isso. Por isso que eu não quis gravar um vídeo somente para a Bélgica e Espanha, né? Mas agora sim, agora a gente tem que falar dos dois baita jogos do sábado. Começando com o primeiro aqui já, né? Então a Noruega e a Inglaterra empataram em 1-1 no tempo normal, mas depois da prorrogação, Jude Bellingham, Hey Jude, né? O nosso querido Hey Jude da Inglaterra, camisa 10, fez então o gol aos 2 minutos do primeiro tempo da prorrogação e a Noruega remou, mas não conseguiu empatar esse jogo. Bom, a gente teve 2 gols anulados também, né? Um da Inglaterra, um da Noruega. Então foi um jogo muito igual, muito igual. E como eu disse, então, em terra de camisa 9, seja ele Harry Kane ou seja ele Erling Haaland, bom, quem usa a camisa 10 é que é rei. E de fato foi o rei da Inglaterra, né? Porque na Noruega, o camisa 10, o Odegaard, praticamente não apareceu. E isso que é muito estranho, isso que chama bastante atenção. O Odegaard, cara, até comentei com a minha esposa que estava vendo o jogo comigo. Foi uma coisa muito estranha, porque o Harry Kane e o Jude Bellingham tu conseguia ver. O Harry Kane estava muito marcado pela defesa norueguesa, então o Harry Kane voltava um pouco mais, recuava um pouco mais para pegar o campo de frente, enquanto, né, e organizar um pouco as jogadas. Enquanto o Jude Bellingham, por ser um pouco mais veloz, ele jogava um pouco mais na frente, né, até para pressionar a saída de bola da Noruega e tudo mais. E cara, foi a questão é justamente essa. A questão é que o Jude Bellingham e o Harry Kane se movimentavam nesse ataque. O Haaland e o Odegaard, com camisa 10 da Noruega, não. O Haaland ficou tão afundado na defesa da Inglaterra que ficou tão bem marcado que ele não conseguia sair. Ele não conseguia voltar para buscar essa bola. E o Odegaard, então, jogou muito recuado, muito distante. Então, assim, eles estavam acho que em CEPs, né? Em códigos postais diferentes. Tanto o Haaland quanto o Odegaard. Eles estavam em DDDs diferentes. Então, assim, ficou realmente bastante difícil concatenar jogadas. Então a Noruega acabou apostando muito em jogadas laterais. Tanto que o gol do Andreas Schilderup, aos 35 minutos do primeiro tempo, sai numa jogada lateral, que ele entra na área, né, entra pela lateral esquerda, lá pela ponta esquerda, e chuta, e cara, o goleiro Pickford recolheu o bracinho, né? Harry Kane ficou caído, pedindo uma falta, que na minha visão não aconteceu. O goleiro Pickford recolhe o braço, cara, porque ele acha que a bola vai para fora. E ele toma um golaço. Ah, goleiro Pickford. Enfim, cara, até falando um pouco da defesa da Inglaterra no geral, né? Não só nesse lance do gol, que foi, na minha visão, mais falha do goleiro do que qualquer outra coisa. Mas a zaga da Inglaterra, assim, a defesa da Inglaterra é no mínimo instável, né? Ainda mais com o Ansah tendo tomado 2 jogos de suspensão e a lateral direita sendo um pouco improvisada ali com um zagueiro na lateral, enfim, o John Stones também subindo, mas cara, a defesa é no mínimo instável da Inglaterra. Mas o Nico O'Reilly, o lateral esquerdo do Manchester City também, cara, ele tá fazendo uma excelente Copa do Mundo. Ontem saiu só por cansaço, porque ele tava dando trabalho tanto na frente quanto atrás. A Noruega não conseguiu passar pelo O'Reilly, pelo lado direito de ataque, né? Cara, o O'Reilly engoliu o Sorloth, inclusive, no primeiro tempo.
diga-se de passagem. E, cara, falando da Noruega, a Noruega deu bastante espaço para a Inglaterra trabalhar a bola no primeiro tempo, né? E, assim, sem fugir da sua postura defensiva. Né? A Noruega vem jogando nessa Copa do Mundo num 4-5-1. Então, assim, é o que irrita mais, né? É uma raiva retroativa, digamos assim, em que a Noruega é uma seleção bastante defensiva e deu bastante espaço para a Inglaterra trabalhar a bola. Ou seja, contra o Brasil, eles resolveram atacar, propor o jogo e ter mais posse de bola, porque o Brasil, com aquela passividade toda, permitiu que a Noruega fizesse isso. A Inglaterra não deixou, cara. A Inglaterra não permitiu que a Noruega jogasse bola ontem. E aí, o Haaland foi bem marcado, o Odegaard não tinha espaço no meio-campo, né? Como eu disse, tinha que voltar demais, então eles separaram a chave do cadeado, né? Como se diz, separou o Haaland do Odegaard. Separou a chave do cadeado. E aí a Noruega mal conseguiu construir nesse primeiro tempo. Só que a Noruega, no primeiro tempo, quando saía para matar. Tanto que um lance a bola, se eu não me engano, acertou a trave, no outro o Pickford fez uma defesa e no terceiro foi o gol. Né? Então é muito engraçado isso, assim. Mas no geral a Noruega saía para matar, enquanto a Inglaterra tocava e tentou, né? E a Inglaterra construiu boas chances. Aí tem, claro, tem a polêmica do primeiro gol, né? O gol de empate da Inglaterra, que a bola bate no cabo da câmera. Eu vi essa polêmica aí, eu tava acompanhando as redes sociais. E cara, é muito engraçado isso, porque assim, tudo bem, a bola pode ter pegado na câmera e tal, no coisa, mas a galera tá falando interferência externa, isso não é interferência externa, cara. Até onde eu sei da regra, e aí me perdoa se eu estiver desatualizado, mas o cabo da câmera, ele é neutro, ele conta como se fosse a trave. Então se a bola bate na trave e sobra no pé do cara da Inglaterra, segue o jogo, bola na Inglaterra, né? Então bate no cabo de aço da câmera e cai no pé do cara da Inglaterra, segue o jogo. O cabo de aço é neutro. Não tem que mandar repetir o tiro de meta, nem tem que dar bola para a Noruega por algum motivo, ou a parar o jogo, bola ao chão, nada disso. Até onde eu sei. Pode ser que eu esteja desatualizado. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar, não é sobre o cabo de aço nem a regra. Quero falar que a bola cai no pé do Anderson. O Anderson ainda toca a bola pro Gordon, o Gordon ainda avança alguns metros, toca pro Bellingham, o Bellingham passa por 4 defensores da Noruega, um tá um pouco mais distante, é verdade, mas tem 2, 3 ali bem próximos dele. Ele acha o espaço entre 3 ou 4 jogadores da Noruega e ainda passa pelo goleiro para fazer o gol. Aí a culpa é do cabo de aço? Não, né? Enfim, tá aqui os próximos jogos, então, pra gente falar que a Noruega remou, mas acabou eliminada da Copa do Mundo, enquanto a Inglaterra pega a Argentina. A gente vai ter aquela revanche, né, aquela vingança do gol de mão do Maradona nessa semifinal. No dia 15 de julho, aí sim, também às 4 da tarde, no horário de Brasília, em Atlanta, no Mercedes-Benz Stadium. E bom, falando em Argentina, então, a gente tem que falar deste jogo, que foi 1% físico, porque a Argentina está acabada fisicamente. Mas a Argentina tem alma. 99%. Foi esse o título que eu dei para minha resenha, que está escrito no meu computador. 1% físico, 99% alma. El alma castellana, né? Cara, Argentina 1, Suíça 1 no tempo normal. Depois da prorrogação, a Argentina ainda fez 2 gols com Julián Álvares e Lautaro Martinez. 3-1, muito superior à Suíça. E sim, a gente vai falar da expulsão ridícula do Embolou. Mas antes disso, a gente precisa falar que a Argentina abriu o jogo com 9, 10 minutos, né? E resolveu amorcegar o jogo, cara. Resolveu dizer, então tá. Fizemos o gol, tá 1-0 para nós, tá tranquilo, né? Já diria a música que ela tá tranquilo, tá favorável. Tamo bem, tá tudo de boa, né? E aí a Argentina, bom, então vamos tentar descansar enquanto joga. A Argentina ficou tocando passe. Aí
os jogadores da Suíça encostavam nos argentinos, os argentinos rolavam, caíam, e demoravam uns 2, 3 minutos para bater cada falta. Foi uma beleza. A Argentina amorcegou o jogo, assim, tentou deixar o mais lento possível o jogo para o tempo passar, né? E assim, claramente a Argentina sentiu a sequência de jogos que fez, né? Desde. Cara, a Argentina tava no terceiro jogo de mata-mata, terceiro jogo com drama, né? Prorrogação, enfim. Prorrogação contra Cabo Verde, certo? Naquele 3-2 maluco. Depois, virada épica contra o Egito, também 3-2, né? Mas teve que correr atrás do placar, tava tomando 2-0 na cola e ainda, né? 2-0 na sacola e ainda teve que virar contra o Egito. Enfim, cara, a parte física da Argentina, cara, acabou ali pelos 25, talvez ali. Cara, até a pausa para hidratação no segundo tempo. Então, uns 23, 25 ali do segundo tempo. Cara, a partir dali, até o minuto 120 do jogo, a Argentina foi só raça e coração. Só isso que a Argentina tinha para entregar. E é isso que é bizarro, cara. Imagina se esses caras estivessem na ponta dos cascos, como se diz. Imagina se eles estivessem 100% fisicamente. Vai, eles iam estar. Aí é muito fácil, porque também é outra coisa que eu vejo nas redes sociais, falando da polêmica da Argentina. Não, a Argentina tá sendo favorecida. Cara, tudo bem. Teve aquele lance do Messi lá na primeira rodada, que ele dá o pisão, ele deveria ter sido expulso. Foi esquisito. Mas para falar bem a verdade, cara, não tem nada de absurdo. Não tem nada de absurdo. E assim, ah, um erro não justifica o outro, né? Assim, então a gente pode até falar que o gol da Noruega, o Haaland empurrou, mas o Messi deu um pisão lá, não antecipou nada. O Haaland foi anulado pelo empurrão. É um erro, dois erros não fazem um acerto, né? Um erro não justifica o outro. Então acho que é meio chovendo molhado. É muito resumir o que o Messi tá fazendo nessa Copa do Mundo. A Argentina tá sendo favorecida. Eu acho que isso é papo de perdedor, é choro de quem não tá ganhando. É a minha opinião, tá? Mas, cara, a Argentina fez uma boa e velha retranca, né? Segurou aquele 1-0. Cara, com o Dibu Martinez pegando até pensamentos também. Nico Gonzalez entrou no jogo também, meia esquerda. Fez uma boa partida. Cara, saiu esgotado também. E o problema, cara, é que a Argentina depende muito do Messi, né? Então, assim, uma hora isso ia cobrar a conta. Isso ia cobrar a conta. Não à toa que a Suíça bateu, até que furou, né? O Ndoye, o ponta direita, que estava caindo pela esquerda naquela altura do jogo, tabelou muito bem com o Ricardo Rodrigues, o lateral esquerdo. Uma jogadaça, cara. Que enfiada de bola, que baita jogada da Suíça lá aos 21 minutos da segunda etapa. E, cara, buscou 1-1, né? A Suíça buscou 1-1 e estava jogando melhor que a Argentina, porque a gente estava morta em campo. Fisicamente já estava na capa da gaita, como a gente diz. Só que aí a burrice aparece. E é burrice, tá? Não tem como passar pano, assim. Cara, não dá para jogar tudo nas costas dele. Não dá. Ele não é 100% culpado. Mas, cara, o Embolou foi expulso por simular uma falta no meio campo, de costas, pra lateral, assim, de frente pra lateral do campo. Cara, é burrice, esse é o nome, é burrice, né? Só que assim, na minha visão, isso se explica. A Suíça, e principalmente o Embolo, caiu na pilha dos argentinos. A Suíça caiu na pilha dos argentinos. Os argentinos fizeram então gol aos 9 minutos lá com o McAllister e amorcegaram o jogo. E aí a Suíça foi se irritando com aquilo ali. E aí tinha uns toquezinhos a mais, foi deixando um braço aqui, um braço ali. E o juiz, para tentar controlar o jogo, deu amarelo pro pessoal da Suíça. Um deles foi pro Embolou. E aí, quando o Embolo resolveu simular uma falta, ele deu azar, que o juiz deu o cartão amarelo pro Paredes. E aí o VAR teve que chamar, porque não foi falta. Então o Paredes não deveria receber esse amarelo. Quem deveria receber é o jogador que simulou uma falta. Só que aí ele era o segundo amarelo do Embolo. E o Embolo foi expulso. Cara, ele recebe com 20, ele recebe o cartão, assim, a falta acontece 2 minutos depois do gol da Suíça, mas ele acaba recebendo, né, por toda a confusão do VAR, acaba recebendo o vermelho lá aos 25.
Cara, vamos pegar aí menos de 5 minutos. Menos de 5 minutos. A Suíça foi do céu ao inferno. Teve que jogar o final do jogo, né? Mais 20 minutos, 25, com o jogador a menos. Ainda foi para a prorrogação, e bom, na prorrogação, a Suíça, o lado físico da Suíça, que já tinha jogado prorrogação em pênaltis contra a Colômbia, o lado físico da Suíça também pegou. E claro, a qualidade, né? A Argentina, apesar de depender muito do Messi, cara, tem o Julián Álvares, que tá fazendo uma péssima Copa, mas na hora decisiva foi lá e mostrou que sabe fazer um golaço. Golaço, aquilo ali é gol de gênio, tá? Meteu a bola na gaveta, no ângulo. O Lautaro Martinez, que sim, tá fazendo uma Copa muito melhor que a do Julián Álvares. Lautaro Martinez, cara, também aproveitou a jogada. Né? O Almada entrou muito bem, que é o cara que faz a jogada desse terceiro gol da Argentina, o gol da tranquilidade, né? O 2-1 foi o gol da classificação, claro, mas o gol da tranquilidade foi o 3-1 do Lautaro. Lá no finalzinho do segundo tempo da prorrogação. Então, no geral, a Argentina superou a Suíça, não no futebol, não na bola, né, na qualidade. Claro que tem mais qualidade que a Suíça também, mas não foi só na qualidade. Superou na alma, na entrega. A Argentina, cara, não veio para perder essa Copa do Mundo. Aí, tudo bem. Aí pode entrar um pouco de teoria da conspiração, eu até aceito um pouquinho isso, mas, cara, o que tá fazendo o Messi e companhia nessa Copa do Mundo? Esses caras não estão jogando nada, eles estão bem abaixo fisicamente, mas olha, na hora H, na hora que aperta o sapato, eles estão jogando muita bola. E aí, bom, aí tudo é possível, né? Então, bom, os próximos jogos estão aqui pra gente falar, então, que a Argentina pega a Inglaterra, como eu disse, no dia 15 de julho, às 4 da tarde, no horário de Brasília, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. A Suíça, então, está eliminada da Copa do Mundo. E, bom, Inglaterra e Argentina, França e Espanha, outra semifinal, né, no dia 14. E aí a gente tem o chaveamento para falar então que quem ganhar disputa no dia 19 de julho a final às 4 da tarde no horário de Brasília, enquanto os perdedores da semifinal jogam então a decisão de terceiro lugar no dia 18 de julho, no sábado, às 6 da tarde no horário de Brasília. E aí, concorda comigo? Espanha e Bélgica meio que se anularam, foi um antijogo, né? Um queria contra-atacar de forma lenta, o outro queria trocar passes de forma rápida, e aí meio que tudo se equilibrou. E a Argentina, cara, o que o Messi tá fazendo, hein? Fora essas polêmicas de arbitragem, olha o que o Messi tá fazendo, cara. E, bom, nem teve gol do Messi nesse jogo, né? E a Noruega e a Inglaterra. Concorda com a polêmica? A bola bateu no cabo, não bateu no cabo da câmera? Deixa aqui nos comentários. Também te inscreve no canal, deixa teu like. A resenha hoje foi um pouco mais longa, porque tinha 3 jogos aí. Mas, bom, tô louco por essas semifinais. Na terça-feira eu volto, então, para falar de França e Espanha. E na quarta-feira, sim, a gente fala de Inglaterra e Argentina. Tá bom? Meu nome é Marcelo Stobaus, mas tu pode me chamar de TGD. E eu te vejo na terça-feira, então, na próxima resenha. Valeu!